E nós estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Como prometido, hoje nós estamos recebendo Helenice Loubach, que é gerente regional aqui de Paracatu da Copasa. E hoje nós vamos responder várias perguntas que têm chegado de você, telespectador, até nós, para que pudesse chegar também até a Copasa. E a gente vai estar então esclarecendo todas essas dúvidas com a gerente regional aqui em Paracatu e, é claro, tentando aliviar um pouco dos problemas vividos por todos nós paracatuenses com relação ao abastecimento e também a questão de esgoto. Eu vou dar então boa tarde a Helenice, seja bem-vinda. Boa tarde, Francis. Muito obrigada pela oportunidade, de estarmos esclarecendo todos os pontos que forem questionados, algumas informações a mais também adicionais que a gente possa passar. É muito importante ter esse espaço de diálogo e de comunicação realmente, para que a gente possa esclarecer e não ficar nenhuma dúvida com a população quanto à prestação de serviço pela Copasa. Tá, Helenice, obrigado. Helenice, alguns bairros daqui de Paracatu estão sendo afetados pela falta de água. Muitos moradores do Santo Eduardo, por exemplo, que é um dos bairros mais altos aqui da cidade, em reportagem que foi ao ar aqui na TV Minas Brasil, reclamam que ficam até 3 dias seguidos sem água naquele bairro. O que a Copasa tem a dizer sobre essa questão? Francis, agora no começo do ano de 2019, desde o dia 12 de janeiro de 2019, para ser mais precisa, nós temos sofrido com uma série de ocorrências no nosso sistema de produção de água Santa Isabel. Não é questão de manancial, o manancial está tranquilo, a vazão continua normal, não estamos passando por escassez hídrica. Mas aconteceram fatos recorrentes que paralisaram muito o nosso processo de produção. O que fatos são esses? Tivemos ocorrências de falta de energia, tivemos um episódio lá em 12 de janeiro e tivemos outro episódio agora recente de dificuldade com a concessionária de energia. Tivemos paralisações por conta de falha dos nossos equipamentos eletromecânicos. Nós temos 3 bombas na captação, mais 5 bombas que operam na elevatória de água tratada. E eu preciso estar com 2 na captação e 4 na elevatória de água tratada para eu estar com o sistema normal. Se uma dessas bombas falha, a gente tende a entrar com a reserva. Mas se 2 falham ao mesmo tempo, a gente fica com o sistema prejudicado. Quais são os principais problemas que vieram a paralisar essas segundas bombas, vamos dizer assim? Queima dos motores, questão de descarga elétrica paralisa por queima do motor, E aí, essa manutenção demora um certo tempo. E o que poderia ter uma outra bomba reserva, além de ter só uma para cada uma dessas localizações que você me falou? Não poderia ter 2 para cada uma, já que aconteceu várias vezes esse problema? Começa a ficar um sistema inviável tecnicamente e economicamente. Porque você começa a ter uma quantidade de motores muito grande, você não consegue nem, se quiser, operar todos esses motores, porque eu não tenho fornecimento de energia suficiente para isso, e começa a ficar inviável. E o que acontece? O tempo de retorno, de restabelecimento do nosso abastecimento aumentou muito no final do ano, nesse começo de ano agora, por causa da questão do calor realmente. O consumo aumenta muito. Eu tive um aumento aí de mais ou menos de 1.000 metros cúbicos por dia de consumo. Então, meu consumo eleva e se a minha produção para hoje, meia hora que eu parar, eu levo mais tempo para poder restabelecer o sistema. Entendi. Então, isso está causando um prejuízo maior, principalmente para esses bairros das partes mais altas da cidade. Você falou o problema da queda de energia. Nós já falamos isso aqui também no nosso jornal. E eu, inclusive, levei um questionamento, não sei se você chegou a ver. Por que não existe, então, já que a energia da CEMIG falhou por 2 episódios que você nos falou, por que então não se tem um gerador de energia para poder abastecer essas bombas? Nós mantivemos geradores de energia na captação até outubro. Até outubro a gente ainda estava com esse equipamento. Mas ele foi retirado porque não estava sendo necessário. A gente tinha uma questão lá, não era nem de falta de energia, era de queda de tensão. Ele fazia estabilidade. E aí ele fazia isso. Então resolvemos o problema, estávamos operando normalmente. Agora nós estamos pensando novamente em retornar com esses geradores,
Mas o que precisa ficar entendido é que eu estou falando de bombas, né, de potência muito alta, muito elevada. São bombas de 200 cavalos, de 150, 175 cavalos. Então, esses equipamentos são equipamentos muito robustos, com uma questão técnica para lidar com eles também complicada. Não é um gerador que acabou a energia, ele vai entrar automaticamente. Vou ter que deslocar uma equipe para o local para desligar da energia, né, da energia elétrica normal, para ligar no gerador. É um procedimento que vai demorar. Não é automático. Ele não consigo ter um automático nesse nível de potência de motor. Tá? Então é a nossa dificuldade de logística realmente de operar um gerador. Helenice, a gente falou então da questão da falta d'água e você já falou no início, mas eu gostaria de reforçar. Há possibilidades desse primeiro semestre, que é um período, vamos dizer, chuvoso normal e parece estar até um pouco acima do normal, há possibilidade de falta d'água em 2019, no período de seca, final de setembro, mês de setembro, outubro, aqui em Paracatu? Francis, a gente monitora, né, pela nossa equipe de hidrólogos, né, hidrogeólogos, a vazão do Santa Isabel mensalmente. E, além disso, foi instalado no final do ano passado um equipamento pelo IGAM, que está medindo diariamente o nível do Santa Isabel. Ele não mede a vazão, mas ele já mede um nível que já dá para a gente ter uma noção. Baseado nesse nível, né, existe um plano emergencial de ações que a Copasa vai entrar a partir do nível. A vazão baixou para tanto, ação tal, baixou para tanto, ação tal. Então, a gente tem esse plano, né? Caso venha acontecer uma escassez hídrica. Eu não tenho como garantir, né, que não vá acontecer. Sim. Nós tivemos o ano de 2018 muito melhor de chuvas, mas já tivemos um começo de 2019 que preocupa, né? O nível de chuvas diminuiu muito. Então, eu não tenho como te precisar se vamos ter uma situação de escassez hídrica ou não. Havendo isso, nós temos esse plano emergencial para entrar em ação. Ok. Helenice, obras, porque já que a gente está falando de abastecimento, quais são as obras que estão sendo realizadas, que foram realizadas em 2018 ali na captação? Né? Havia uma promessa de, em 2018, no primeiro semestre, a construção do reservatório. E na cidade, se há algum outro tipo de obra, tanto com relação para a distribuição da água, quanto para a captação, que a gente sabe que aqui na zona urbana tem alguns poços artesianos. Poderia falar para o nosso telespectador a respeito? Bom, nós temos implantados, né, os 6 novos poços que foram implantados em 2017 e 2018. É uma vazão adicional de 35 litros por segundo. Se a gente precisar entrar com esses poços, nós vamos entrar. Que foi um investimento mais ou menos de R$1 milhão a obra, porque nós perfuramos 12 poços para ter vazão apenas em 6. A obra aqui na cidade, né, a setorização, o que a gente já executou dessa setorização? Uma parte importantíssima dessa obra é a automação do nosso sistema. Como que eu operava o sistema de Paracatu? Todos os dias a gente tinha que rodar todos os nossos reservatórios para verificar o nível dos reservatórios de acumulação de água. Hoje, esse sistema está automatizado, né? A gente consegue, daqui da ETA do Santana, do escritório local, monitorar, né, até mesmo ligar e desligar algumas bombas, saber se a estação Santa Isabel está operando ou não, como é que está a operação do Santana e qual está o nível desses reservatórios. Então, eu tenho hoje um sistema de automação implantado que facilita e viabiliza muito mais a nossa produção. Já temos 12 mil metros de rede instalados, né, 12,5 quilômetros de rede que foram instalados dessa setorização. Essa setorização contempla redes de diâmetro de 300 milímetros até 50 milímetros, que é a melhoria da distribuição mesmo. Dessas redes maiores, nós já temos prontas a adutora de 250, que é lá do alto do Paracatuzinho, e hoje abastece a hemodiálise prioritariamente, além dos bairros ali, que a gente pretende com essa adutora melhorar o abastecimento daquela região. A hemodiálise, né, que foi um sufoco na época da crise hídrica para ser abastecida, hoje ela é abastecida direto do Paracatuzinho.
Então, realmente, só falta água lá. Se eu parar o Santa Isabel, se eu não tiver água para distribuir do Santa Isabel para cá, então o abastecimento deles hoje é direto. Foi uma melhoria grande que a gente fez. E esse investimento da obra de setorização de 5,5 milhões, né, total, nós já aplicamos aí mais ou menos metade. Tem reservatórios que já estão com as bases prontas, chegando o equipamento para a gente instalar. Essa é a obra que está... Reservatórios onde que são? Nós temos no Alto do Córrego, por exemplo, né, na Vila, no JK, em alguns bairros. Qual São a capacidade principalmente desses reservatórios? Não são reservatórios grandes. O objetivo dele não é acumulação de água, Sim. é distribuição, é melhorar a automação dos processos, né? É melhorar o funcionamento das elevatórias. Então, são reservatórios de 50, de 100, de 150 metros cúbicos. Não são reservatórios muito grandes, não. Entendi. Então, isso também está sendo executado. Bom, o reservatório de acumulação, né? O piscinão, nós tivemos um entrave muito grande com a questão da área. Tivemos uma dificuldade para resolver isso. Hoje nós temos uma decisão judicial que nos permite entrar na área para executar a obra. Só que após essa liberação da área, que nós começamos o processo de licenciamento. O que foi necessário de licenciamento? O empreendimento em si, ele não carece de licenciamento, mas a supressão vegetal necessita. Então a gente vai ter uma área de supressão vegetal que necessita de ter relatórios, né, e de ter aprovação da SUPRAM. Então, nós estamos nessa fase de tramitação na SUPRAM desse licenciamento ambiental. Entendi. Tendo o ok deles, a gente inicia a construção do reservatório. Há previsão de início nesse ano ainda? Sim, com certeza. E esse reservatório, mais um investimento de 4 milhões. Né? Ele vai ter um volume de 800 mil metros cúbicos aproximadamente. É um reservatório muito maior do que todos os piscinões que a gente vê aqui na região. E a nova captação do Ribeirão Escurinho, nós não paramos, nada parou. Né? Os processos estão andando, né? Infelizmente não na velocidade que eu gostaria, que você gostaria, que a população gostaria, mas nós temos esses entraves, né, burocráticos e técnicos que a gente precisa respeitar. O Escurinho está em fase de códigos, né, do projeto, a nova captação, e ele vai ser licitado esse ano ainda. É um investimento de aproximadamente 15 milhões. Essa nova captação que vai ser executada, que vai ser, sim, aí um incremento de vazão mesmo, de produção, de 232 litros por segundo. Nós investimos também, em 2018, no Pró-Mananciais, né, na recuperação e na proteção da bacia do Santa Isabel. Nós temos um valor mais ou menos de 200 mil que foi investido em mudas e cercamentos e na construção de uma cisterna de captação de água de chuva no terreno de uma pessoa da comunidade de Soares, né, o seu Dadinho. E foi muito interessante essa oficina, porque foi trabalhado com a comunidade, né, foi chancelado pelo Colmeia e foi construído esse reservatório como um primeiro marco para ser distribuído também em outras propriedades que tiverem interesse e que, se fizer necessário, a construção de outras estações nesse sentido. Então, de investimentos, de obras que nós temos é isso, né? Se a gente somar tudo aqui, nós estamos falando de um investimento de mais de 20 milhões em Paracatu, né? Para esse ano, já gastamos um pouco no ano passado e vamos investir mais, aplicar mais recursos no sistema de produção de água de Paracatu. Tá. A gente ainda tem mais algumas reclamações com relação ao abastecimento, né, além de ter vários moradores da parte mais alta reclamando de que passa alguns dias sem água, mas com relação a isso, algumas pessoas reclamando da seguinte maneira: está faltando muito água aqui na minha casa, porém a conta continua vindo alta. Que tipo de problema pode estar ocorrendo com esses cidadãos que estão reclamando dessa forma, Helenice? Não há correlação entre falta d'água e consumo. Não pode estar passando o ar no hidrômetro? O ar que passa pelo hidrômetro, ele é insignificante. Não é um valor que vá subir a conta d'água. Eu peço a todo mundo que tiver, né, com algum uso atípico,
Quando a gente tem um consumo mais elevado do que o normal, vem uma mensagem na própria conta, uso atípico. Verifique se não tem algum vazamento, se tem alguma situação. Eu tenho que pedir a esse cliente específico para ir até a agência de atendimento da Copasa, lá no Santana, para que seja verificado caso a caso. Né? Não é uma situação que eu consiga responder no geral. Entendi. Eu preciso avaliar cada caso, então eu peço para ir na agência de atendimento para conversar. Um outro telespectador reclamou também da seguinte forma, que com esse fato de quando a água volta, ela vem com uma pressão muito forte, ele acabou tendo alguns canos da residência dele estourados. Ele pode reclamar na agência aqui em Paracatu com relação a isso? Cada caso precisa ser avaliado. Sim. Né? O sistema volta de forma gradativa, mesmo porque eu preciso ir pressurizando a rede aos poucos. Eu não volto com a água de uma vez. Se eu voltasse, eu não tinha problema de abastecimento na parte alta. Justamente porque o abastecimento retorna de forma gradativa. Entendi. A gente coloca sempre nas notas, né? O abastecimento será regularizado de forma gradativa, porque aos poucos a rede vai, né, enchendo e vai alimentando cada residência. Não volta com essa velocidade toda, com essa pressão toda para causar algum dano. Agora, também oriento, se tiver algum caso específico, que procure a agência de atendimento para a gente tratar. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa, nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco, um pouco mais, conversando com a Helenice a respeito de todas essas demandas que você, telespectador, tem passado para a nossa TV. É já já.